Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora Simone Mendes, que é psicóloga e vai explicar um pouquinho pra gente sobre um tema que tem tudo a ver com esse final de ano. A gente começa a comprar, tem os presentinhos, tem os familiares e os amigos que a gente precisa presentear e através disso nós compramos muito. Mas será que isso se tornou uma compulsão? Será que a pessoa que compra muito é compulsiva por compras? Esse é o nosso tema do bate-papo de hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, Isabelle. Então, o que é a compulsão? O que seria uma pessoa compulsiva? Bom, Isabelle, a compulsão é todo o ato que a pessoa é tomada, um impulso, né? E que ela perde o controle, ela é dominada por aquela necessidade, pelo prazer de adquirir bens, objetos, coisas nas quais nem sempre ela faz uso de imediato, ou talvez nem faça uso após a compra. Ela age estimulada pelo prazer, pela necessidade de obter. E aí eles acabam muitas vezes se tornando pessoas que acumulam coisas, né? E não necessariamente coisas úteis, que vão vir ao encontro da necessidade de cada um. A impulsividade, a necessidade de adquirir bens, não necessariamente é uma patologia. Né? Então, não fiquem preocupados em achar que a cada momento que você se interessa por uma promoção, afinal de contas, nós estamos sendo constantemente bombardeados por lojas, por coisas que são atrativas aos nossos olhos. Não necessariamente o impulso de comprar é uma patologia, e sim a necessidade constante impulsionada por um prazer imediatista, na qual você faz a compra de um objeto e que depois você identifica que não tem a necessidade de utilizá-la. E por que isso acontece? Por que as pessoas têm esse sentimento? A gente pode dizer que é um sentimento de descontrole? É o desejo de obter. Passa a se tornar o descontrole quando ela começa a ter prejuízos de vida, e aí vem as dívidas, vem separações por conta desses atos compulsórios, começa a ter prejuízo nas suas relações, as pessoas por muitas vezes não entenderem que isso é uma doença, é uma falta de habilidade de lidar com essa falta de recurso e equilíbrio emocional, começam a se afastar, começam a criticar. Muitas pessoas que têm esse problema, elas escondem dos familiares, até dela mesmo, procurar entender o que a leva a se comportar dessa maneira. Então, de fato, tudo que traz prejuízos para a sua saúde e para o seu estilo de vida não é normal e precisa de tratamento. Tem alguma relação com a cleptomania? Porque a gente sabe que a cleptomania seria também o desejo de ter as outras coisas, mas as coisas das pessoas, ou é diferente, completamente diferente? É diferente porque a cleptomania são pessoas que conseguem algo através do roubo. Muitas vezes elas pegam aqueles objetos, ela tem até condições de comprar, mas ela não age dessa maneira. Ela pega escondido e ela esconde muitas vezes dela mesma. Ela algo que ela faz em segredo e aí ela esconde. A compulsão pela compra não, ele faz a compra, ele tem o desejo naquele momento de adquirir aquele objeto, só que depois ele entende que aquilo não era necessário e muitas vezes a pessoa se vê com várias coisas dentro de casa e que ela nem sabe como usar ou porque não tem realmente a necessidade de usar e ficam ali acumulando, tirando o espaço da família, tirando o espaço dela mesma. Então realmente são a aquisição de coisas que não são necessárias e que te levam ao endividamento e trazem prejuízos de vida.
E bate o arrependimento depois que essa pessoa fez essa compra, depois que ela saiu da linha, que ela perdeu a linha, ela fica arrependida? Sim, sentimento de frustração, de vergonha, e esse sentimento ele tende a aumentar e levar a pessoa a um desequilíbrio e por isso que se torna o ciclo vicioso, porque para ela compensar aquela frustração, ela vai lá e compra novamente. Então acaba se tornando um ciclo vicioso, né? O cérebro ele fica condicionado a agir daquela forma. Então necessariamente o arrependimento, no caso dessas pessoas, na maioria não as impedem de realizar o ato novamente. E a partir de que momento a gente pode perceber que essa pessoa está com problemas em relação às compras? Quando ela perde muito tempo do dia dela na busca por essas compras, né? O pensamento dela está voltado constantemente para a aquisição de novos objetos. As crianças podem ser influenciadas a partir dos pais, a partir das mães que têm... Normalmente a gente ouve dizer que as mulheres têm mais problema com isso do que os homens, né? E não sei até que ponto é verdade, mas a gente realmente tem essa necessidade, às vezes, de comprar uma roupa nova, de comprar um sapato novo. E as crianças, na maioria das vezes, normalmente ficam mais tempo com a mãe do que com o próprio pai. Então isso seria uma influência negativa para a criança? Como se trata de um aspecto comportamental e nós somos seres de observação, nós estamos sempre aprendendo com os nossos pais, com os nossos pares, provavelmente se você está inserido num ambiente de compulsão, você tende a repetir esse modelo. Né? Então, a repetição, a grande probabilidade dessa criança se tornar também um adulto de compulsão é grande, porque a gente acaba repetindo os nossos exemplos. Né? Não vou dizer que, de fato, 100% vai por esse caminho, mas a probabilidade de que ele seja repetido pelos filhos é muito grande. Isso se não for em algum momento tratado. Que quando acontece o tratamento, né, então existe uma mudança, ou havendo essa mudança no ambiente, a criança também vai aprender uma outra forma de se relacionar com o mundo, diferente daquela inicial. Quando a gente vê aquelas crianças assim na rua, por exemplo, fazendo algum tipo de malcriação ou algum escândalo porque quer um objeto e os pais não dão, como que os pais devem agir nesse momento? Tem que ceder ou tem que se manter firme, não vou dar e não vai ter e pronto? Como que a gente faz? Amar os filhos é justamente impor limites, né? Ter a capacidade de se colocar e dizer não. Isso é o verdadeiro amor, porque a criança ela não é dotada de todos os recursos para entender do que ela realmente precisa naquele momento. Nós somos seres movidos pelo prazer e a criança no seu impulso, nos seus primeiros anos de vida, ela é totalmente id, né? E ela está ali pelo prazer, o desejo. Ela viu e ela quer. E ela é imediatista também. Ela ainda não aprendeu a necessidade de esperar, que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu local, tudo tem o seu momento. Cabe aos pais proporcionar esse aprendizado. Né? Então, os pais, se eles não têm esse controle, provavelmente também não saberão passar esses limites para os seus filhos. Então, por isso que é muito importante cada um ter essa preocupação do autoconhecimento. Quando nós fazemos essa busca pelo nosso autoconhecimento e entendemos quais são as contribuições que nós podemos dar para os nossos filhos, tanto de positivo quanto negativo, a gente vai saber intervir da forma mais correta possível. Isso pode ser numa psicoterapia, isso é quando nós mesmos fazemos as nossas perguntas racionais, eu preciso disso, essa é a atitude mais correta, no que vai resultar eu me comportar dessa maneira, é exatamente esse tipo de exemplo que eu quero dar para os meus filhos. Então, quando a gente começa a se perguntar, ter esse momento racional, ser menos emoção,
e buscar pela razão, a gente vai começando a se conhecer, vai começar a entender se aquilo realmente é o necessário, se aquilo realmente é importante, se aquilo vai contribuir positivamente dentro do ambiente familiar. E nesses exercícios, a gente vai começar a ter respostas significativas e vai começar a compreender exatamente qual é o comportamento ideal a ser tomado, tanto diante das compras, quanto diante da educação dos nossos filhos. E no caso, a partir disso, se isso não for feito da maneira correta, é possível que essa compulsão venha desde a infância? Eu não entendi. Se os pais não conseguem tratar isso de uma forma legal, de uma forma correta, saudável, né? É possível que essa criança vá se tornando compulsiva? Que a gente tenha crianças compulsivas já desde a infância? Sim, muitos dos nossos comportamentos adultos, eles não nos acometem de uma hora para outra. É uma construção de fatos de vida que nós internalizamos e que num dado ou num momento da nossa vida, isso pode transparecer através de algumas patologias. E a compulsão é uma delas. Talvez por alguns traumas do passado, algumas perdas que você teve, ou talvez algumas necessidades básicas que aquela pessoa, quando criança, tinha e ela não foi atendida, isso gerou traumas significativos na alma dessa pessoa. Muitas vezes, quando ela se torna adulta e que ela passa a ter um poder aquisitivo, lembrando bem que muitas dessas pessoas têm um poder aquisitivo alto, senão elas não conseguiriam comprar tanto, né? Então elas começam de uma forma de querer compensar aquelas perdas ou aquilo que elas não tinham na infância, começam de uma forma desorganizada e desequilibrada a passar a comprar. É como se fosse uma forma de compensar aquela falta, aquele vazio que não foi sanado, talvez na minha adolescência ou até mesmo na minha infância, pelos meus pais, ou outra vez por uma exigência imposta pela sociedade que eu não tinha, e agora que eu posso ter de forma exagerada, eu passo a comprar para tentar compensar. Nós já até conversamos sobre isso em algum momento, em relação àquelas pessoas, por exemplo, que precisa ter alguma coisa dentro da geladeira porque quando era mais novo não tinha oportunidade. Então não existe a geladeira daquela pessoa sem aquele suco. Ou a pasta de dente que você não deixa chegar até o final porque na sua época você tinha que apertar muito. Então são esses traumas realmente que às vezes vêm de infância e que acabam causando algum tipo de problema sem que você perceba, né? Sim, que muitos de nós internalizamos, né? Um desejo que você tinha tão forte. Nossa, se eu tivesse condições, a minha geladeira nunca estaria vazia. E aí você coloca isso com tanta força para o seu cérebro, que no momento que você se vê nas condições para que isso realmente aconteça, você não consegue deixar de faltar, porque o seu cérebro constantemente vai te comunicar essas lembranças. Lembra que você disse que nunca ia permitir que a geladeira estivesse vazia? Lembra que naquele momento você sofreu porque não tinha isso? E aí esse mecanismo, esse condicionamento cerebral fica constantemente aptando, e aí você fica constantemente adquirindo por conta desse ciclo vicioso que você já construiu no seu cérebro. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E se você ainda não mandou sua participação, manda pra gente, 98111 4512.